Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui no canal. E embora eu seja bastante contra aquele tipo de conteúdo, o que a vitória da Alemanha sobre o Curaçao tem a nos ensinar? Eu acredito que sim, o jogo da Alemanha e do Curaçao tem muito a nos ensinar, sobretudo porque é uma forma um pouco mais didática de eu explicar uma série de coisas que eu já venho falando há muito tempo para os meus alunos e para as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Se você não está acompanhando a Copa do Mundo, o futebol, o que eu acho muito difícil, a história é basicamente a seguinte: a Alemanha jogou contra o Curaçao e venceu de 7-1, né? Nós sabemos o que é essa dor de perder de 7-1, mas existem algumas nuances nessa história que são muito interessantes. A primeira delas é justamente que essa foi a primeira participação do Curaçao em Copas do Mundo. E o gol que o Curaçao fez foi justamente o primeiro gol em Copas do Mundo que a seleção do Curaçao acabou fazendo. Então, aqui tem uns detalhezinhos muito interessantes, né, que podem nos ensinar algumas coisas para os nossos negócios, para a forma com que a gente toca a nossa prospecção, nosso processo comercial, a nossa criação de produtos, nossa criação de serviços, tudo no geral, a gente consegue aqui tirar algumas lições muito interessantes. Uma das cenas que mais me chamou a atenção nessa derrota do Curaçao para a Alemanha foi justamente quando houve o primeiro gol do Curaçao. Então a Alemanha fez o primeiro gol, logo depois o Curaçao fez o primeiro gol, empatou 1-1. O técnico da seleção de Curaçao ficou bastante emocionado, né? Ele chorou quando esse gol foi feito. E ao final do jogo, embora a seleção do Curaçao tivesse perdido de 7-1, ainda assim ela saiu bastante aplaudida pelos seus torcedores, saiu bastante ovacionada pelos nossos torcedores. E a lição que fica para nós, enquanto empreendedores, empresários, prestadores de serviço no geral, é basicamente a seguinte: a derrota, ela é só um ponto de vista, porque mesmo numa derrota podem haver muitas vitórias. Quando a gente cria o nosso produto, quando a gente cria o nosso serviço, quando a gente cria ali o nosso próprio modelo de negócio, a gente normalmente está com a expectativa bastante alta, a gente está com a expectativa de vender, de ganhar dinheiro e de ter um sucesso bastante emblemático no que diz respeito ao nosso produto barra serviço, né? E acontece que muitas vezes essa empolgação acaba batendo de cara na porta e tendo ali uma certa decepção quando a gente começa justamente a prospectar e não consegue ter calls de vendas ou não consegue ter sims nessas calls de venda. E a lição é justamente essa, que o sim, né, como eu sempre digo e eu aprendi isso de um dos meus mentores, o Vitor Damasio, o sim ele é um subproduto do não. Ou seja, a gente precisa de vários nãos que geram aí sim uma sinalização positiva para a compra dos nossos produtos ou serviços. Então ter isso diante dos olhos é muito importante, porque a gente consegue ver, mesmo num cenário aparentemente pessimista, uma grande vitória, que é justamente que, cara, talvez até ontem eu não tinha produto algum para vender e agora eu já tenho um produto para vender. Até ontem eu não tinha calls de vendas para fazer e agora eu já tenho calls de vendas e eu tô tomando os não nessas calls de vendas. Até ontem o meu produto ele era basicamente uma ideia na minha cabeça e agora ele já é algo um pouco mais estruturado em que eu posso oferecer para 1, 2 ou 3 leads diferentes que podem comprar de mim. E é justamente batendo de porta em porta e é justamente batendo de não em não que a gente consegue esses sims para mudar totalmente a forma com que a gente encara os nossos negócios. Então, mesmo numa aparente derrota, mesmo numa aparente desolação, mesmo numa aparente tristeza, assim ali uma centelha de esperança, assim uma centelha de sinalização positiva, onde a gente pode avançar, né? Porque até ontem não tinha nada, hoje nós temos alguma coisa. Até ontem nem não nós podíamos tomar e agora nós podemos tomar não. Então ter isso diante dos olhos é muito importante. Então não desanimar diante dos não desanimar diante das derrotas, não desanimar diante das aparentes contradições que a vida dá, né? Empreender é isso, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que empreender é estar num oceano de instabilidades com algumas ilhas de estabilidade, né? E a fim de deixar um pouco mais didático e com uma lição muito importante, pense em um carteiro, né? Imagine um carteiro entregando ali as cartas todos os dias, entregando ali para as pessoas todos os dias os seus produtos, os seus serviços, né? Entregando seus envelopes ali na casa das pessoas. Quando ele bate numa porta e não tem ninguém em casa, ele não senta na calçada e começa a chorar.
ele faz justamente o contrário, guarda o envelope e vai para a próxima casa. Então, quando a gente toma um não, quando a gente sofre uma derrota, a gente não pode sentar e chorar. A gente pega, guarda aquele envelope e vai para o próximo lead, vai para a próxima call, vai para a próxima produção de conteúdo. E assim a gente consegue se consolidar de forma um pouco mais organizada. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Essa lição sirva muito para vocês. E vambora, né? Toma cachorrada.